Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Espero encontrá-los todos bem, meus irmãos, né? E vamos dar sequência aí. Esse é o quarto e último vídeo, né? Sendo assim, nós vamos concluir hoje aquele estudo, a nossa conversa sobre o crisma, o sacramento do Santo Crisma ou confirmação. No vídeo passado, nós lembramos que eu encerrei falando sobre o crisma dos apóstolos, tá? O crisma dos apóstolos, e eles receberam esse crisma em Pentecostes, tá? E que eles estavam trancados, tá? Estavam trancados com medo por conta da perseguição, tá? E após a descida do Espírito Santo sobre eles começaram corajosamente eles começaram a pregar, tá? A pregar o Evangelho, tá? Eles começaram corajosamente a pregar o Evangelho com toda a força, tá? Com toda a força e sem medo. Lembra? Agora vem a questão que ninguém para pensar, né? Os apóstolos, naquele momento, eles tinham recebido o sacramento, né? O sacramento da ordem. Tá? Eles tinham recebido o sacramento na ordem na Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, eles foram ordenados e sagrados. Então, eles foram crismados depois da ordenação. Não é isso? Tá? E parece um pouco estranho, não é? Parece estranho. Sim, mas naquele momento, a crisma, ela enquanto validade, ela pode ser ministrada depois da ordem. Tá? Ela pode ser ministrada depois da ordem. Ela não pode ser ministrada antes do batismo. Tá? Antes do batismo, ela não pode ser ministrada. E batizados, os apóstolos estavam. Então, com isso, eles podiam receber o Santo Crisma. Eles estavam aptos para isso. O ideal é que recebessem antes. Tá? Mas eles receberam depois da ordenação sacerdotal. E isso não há problema, tá? Não há problema algum. Ainda mais porque era o momento do nascimento da igreja. Era o momento do nascimento da igreja. A estrutura da igreja, ela estava se iniciando, né? Ela estava se iniciando, e o ato da vida pública, o ato da vinda do Espírito Santo, ato da vinda do Espírito Santo seria de alguma maneira o nascimento da vida pública da igreja. Tá? O nascimento da vida pública da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela nasce no Calvário. A igreja católica, ela é fundada quando Cristo, nosso Senhor, ele morre no Calvário. É fundada quando Cristo morre no Calvário. E naquele momento, ela funda a igreja, ele funda a igreja católica. Tanto que na sinagoga, se nós vemos, o véu, ele se rasga, né? E a pedra do templo, ela se quebra. Dando a entender o quê? Dando a entender que acabou a sacralidade da antiga aliança. Agora a igreja nasceu. Só que a vida pública da igreja, ela começa onde? Ela começa em Pentecostes. Depois você lê lá em Pentecostes, ela começa ali em Pentecostes. Então ali os apóstolos, eles foram crismados. Ali os apóstolos, eles receberam a plenitude das graças do batismo que eles tinham recebido anteriormente. Lembra da maturidade, né, espiritual? Lembra? Mas é uma questão que não viola o sacramento. Isso não viola o sacramento. Por quê? Porque eles estavam aptos a receber o sacramento da confirmação. Tá?
Eles estavam aptos. Por quê? Porque os apóstolos, eles já estavam batizados. Eles já tinham recebido o batismo. Então eles estavam aptos para receber o crisma. Então, o bispo, na hora que ele invoca o Espírito Santo, e chamando a cada um pelo nome, cada batizando, crismando pelo nome, né, pelo nome do batismo, e ali é algo individual. Ele chama a pessoa pelo nome. O bispo chama a pessoa pelo nome. E é a hora de formar a fila quando ele chama pelo nome. É a hora de formar a fila e o padrinho tem que colocar a sua mão direita no ombro direito do crismando. E quando ambos chegarem diante do bispo, o crismando se ajoelha. O bispo ele vai estar sentado no trono ou numa cadeira especial, tá? E o padrinho ele permanece, tá? O padrinho ele permanece com a mão no ombro do crismando. O bispo ele vai fazer a unção, tá? A unção do santo crisma em forma de cruz na testa do crismando. A unção do santo crisma em forma de cruz na testa do crismando. E existe, nós vamos ver, existe uma instrução interessante para isso aí, sabe? Por quê? Porque só o bispo ele pode tocar com a mão o óleo sagrado, só o bispo. E quando o bispo faz o sinal da cruz na testa do crismando com o óleo, o que acontece? Por instinto, o crismando ele faz também o sinal da cruz, né? O crismando ele quer fazer em seguida também o sinal da cruz. E não se deve fazer. Por quê? Porque ao fazer o sinal da cruz, ele toca com o dedo, ele está tocando o óleo sagrado. E não pode. E depois nós vamos ver que logo eles passam o algodão tirando o excesso de óleo. Por quê? Porque o óleo ele já entranhou na pele. Ele já entranhou na sua pele. E com isso, a matéria do sacramento, ele foi dado a você. O bispo faz a unção, ele faz a unção pronunciando as palavras: eu te marco com o sinal da cruz, com o crisma da salvação. Eu te marco com o sinal da cruz, com o crisma da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma do sacramento. A forma do sacramento. Após isso ele vai proceder com um tapa no rosto, um tapinha no rosto, né? E esse significado do tapa, ele está completamente ligado à questão do caráter do soldado de Cristo. Está completamente ligado ao caráter do soldado de Cristo. Por quê? Primeiro se marca no rosto, e não marca na mão, não marca no pulso, né? Mas marca no rosto, marca na testa. Por quê? Porque o rosto é a coisa mais aparente. É a coisa mais aparente que nós temos. Se eu olhar para você, agora você vai olhar para mim, a primeira coisa que você vai ver é o rosto, é o meu rosto. Então, a cruz de Cristo, a luta que vamos travar agora, nós temos que, sem vergonha, não sem vergonha de sem vergonha, mas sem a vergonha, apresentar ao mundo. Sem vergonha, apresentar ao mundo. Por isso que marca no rosto. Ou seja, mostrar quem você é. Mostrar quem você é após o crisma. Você agora é um soldado de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Soldado de nosso Senhor Jesus Cristo. E o tapa? O tapa, ele é um aviso. Prepare-se. Prepare, porque as agruras da vida virão. Esse é o sentido. O bispo, ele vai fazer isso um por um, crismando por crismando. Aí ele se senta
e vai até o padre, que geralmente é o cerimoniário. O padre é o cerimoniário, geralmente. Ele com o algodão, agora, eu falei atrás, agora ele vai limpar o excesso de óleo da testa. E depois disso você pode fazer o sinal da cruz. Tá? Não vai ter problema nenhum. Ele retirou o sinal, o excesso de óleo. Tá? O padrinho, ele pode tirar a mão do ombro do crismando. E ambos voltam para seus lugares. Tá? Os dois podem voltar para o seu lugar. Essa cerimônia, nós vemos que ela tem todo esse simbolismo. Tá? É como se o bispo estivesse alistando a gente, né? É como se fosse um alistamento militar. Tá? Como se fosse um alistamento militar. E seguindo a cerimônia. Tá? A igreja ela vai fazer as 3 grandes orações. As 3 grandes orações da igreja. Primeira, o símbolo dos apóstolos. Segunda oração, a oração dominical. Terceira oração, a saudação angélica. Ou seja, o credo, o Pai Nosso e a Ave Maria. Após rezar essas 3 orações, o crismando, ele deve permanecer na igreja até o término da cerimônia. Tá? O crismando, o padrinho, eles devem permanecer na igreja até o término da cerimônia. E assim ele está completamente crismado. Ele está completamente crismado. Mas o sacramento, ele acontece na hora da unção. Da unção com o óleo. Mas, mais uma vez, ele deve ficar até o final. Tá? E feito isso, todas as vantagens, todos os privilégios do sacramento estarão na sua alma. Estarão na sua alma. Você agora é um adulto espiritual. Lembra que nós falamos até no vídeo passado? Você se torna um adulto espiritual. Agora você vai estar preparado para combater. Agora você está preparado para defender a fé. Agora você está preparado para travar 2 tipos de batalha. 2 tipos de batalha você vai estar preparado. Para a batalha exterior e a batalha interior. Sendo que a mais difícil é a interior. E com isso, aí nos vem o caráter de soldados de Cristo. Tá? O caráter de soldado de Cristo. Porque quando nós pensamos num soldado, logo nos vem a figura do quê? Logo nos vem a figura do militar do mundo de hoje. Não é? Tá? Com suas virtudes, com suas características, mas a associação que a igreja faz dessa dupla luta que eu falei, exterior e interior, ela está totalmente ligada com um tipo de soldado. Ela está totalmente ligada com um tipo de soldado. É o da cruzada. É o soldado cruzado. Chegamos num ponto que muitos não sabem. Não sabem por que aconteceu, infelizmente, de os homens do Ocidente, os homens do Ocidente abandonarem essa característica. Essa característica do soldado cruzado. Quando falamos de soldados de Cristo, a referência aqui é um militar, como eu já disse antes. Quando falamos do soldado de Cristo, a referência aqui é um militar. Mas um militar que nasceu justamente num período muito deturpado da história da igreja.
E eu acho que todos já ouviram falar das cruzadas, né? Acho que todos já ouviram falar das cruzadas. E, inclusive, falar mal das cruzadas, né? Falar mal desse período como sendo um momento de violência. Falar mal desse período como sendo um momento de guerra. Você já ouviu falar mal desse período como uma intolerância. E quando, na verdade, a análise das cruzadas nos leva a entender o quê? Se analisando as cruzadas, nos leva a entender que foi um momento que trouxe grande benefício para o Ocidente. E houve a necessidade de tudo aquilo acontecer. Se você não leu, lê ainda sobre as cruzadas. Houve essa necessidade de tudo aquilo acontecer. E quando foi esse modelo? Quando esse modelo foi forjado? Quando? A gente sabe que a Idade Média, ela nasceu na influência da igreja com os bárbaros, né? Aí nasceu, né? Que restava, esses bárbaros, eles restavam do Império, tá? Os bárbaros, eles traziam um certo ideal de cavalaria que não eram disciplinados. Mas era uma cavalaria de certa formação heróica. Eles não eram disciplinados, mas eram de uma formação heróica. A igreja trazia virtudes que iam ser inseridas na vida dos bárbaros. Quando quê? Quando os bárbaros se convertessem. E a estrutura do Império Romano, ela sustentaria essa ordem. E nesse amálgama, ou seja, dessa fusão, nasceu a Idade Média. Que foi convertendo os bárbaros. A igreja, pouco a pouco, ela foi se expandindo, né, por dentro da Europa Ocidental. E quando chegou por volta do século XI, quando chega por volta do século XI, mais ou menos, aí começa a cruzada. Aí, por mais ou menos no século XI, nós temos a primeira cruzada, que foi em 1095 a 1099, que foi convocada essa cruzada pelo concílio de Clermont, pelo Papa Urbano II, e que foi a primeira cruzada. E foi a primeira cruzada e a cruzada gloriosa. Foi a cruzada que retomou Jerusalém. E essa cruzada, ela foi sob a liderança de Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon, que já era isso aí já era um protótipo do cavaleiro cristão. Olha, já era um protótipo do cavaleiro cristão ali. Homens que virtudes empregavam contra os inimigos da igreja. Godofredo ele se tornou o primeiro rei de Jerusalém. Tá? Ele se torna o primeiro rei de Jerusalém. Mas nem todos eram como ele. Nem todos eram como Godofredo. Entre 1095 e 1099, até a Segunda Cruzada, que vai acontecer de 1144 a 1149, essa é a Segunda Cruzada. E essa Segunda Cruzada, ela foi formada, sabe por quem? Por São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, aí ele forma essa segunda Cruzada. E, curiosamente, ela foi um fracasso. Por que foi um fracasso essa Segunda Cruzada? Ela foi formada por um santo. Por que foi um fracasso? Ela foi pregada por um santo. Porém, os cruzados que faziam parte dela eram completamente indisciplinados. Completamente indisciplinados.
São Bernardo se questiona: onde foi que eu errei? Onde eu errei? Ele foi atormentado por isso por muito tempo. Muito tempo ficou atormentando, ele tentando achar onde foi que ele errou. E aí ele começou a analisar. E aí ele começou a pensar e ele percebeu que faltou o quê? Para os cruzados. Faltou para os cruzados, para os guerreiros, a disciplina e a virtude. Por quê? Porque eles não podem combater só exteriormente, só externamente. Tá? Olha aí o crisma. Olha aí o crisma, está vendo? Eles têm que combater também o interiormente. Com isso, então o rei Balduíno II, antes de São Bernardo, tá? Ele pede ajuda ao Ocidente, tá? Para guardar Jerusalém. E se apresenta um grupo de guerreiros.